A arte está em processo de retornar ao que lhe é próprio, a vida. Durma sempre que puder. Seu trabalho continua sendo feito. Você e ele não tem mais como se separar. As pessoas continuam pedindo definições. E é por isso que agora nada pode ser definido. Não desçam, não, troca essa cama, não dou. Nela há muito tempo a gente pensa, amor. Não Diga aos outros, sempre que puder, como eles devem ser. Do contrário, eles acabarão sendo si mesmos. A mente dá voltas, não mais preocupada com a própria direção. Coisas que íamos fazer estão agora sendo feitas por outros. A geladeira, o vídeo, o fogão, o carro e a televisão. A melhor forma de perder nossos princípios é examiná-los. Tudo por ela, durma no chão. A propaganda está cada vez melhor. Quando eles anunciam alguma coisa, nós a evitamos. Pode chover a noite inteira e nesta noite vou dormir pensando nela. Vou colocar lá na goteira uma latinha. Então, essa influência, todas essas frases que vocês ouviram aí são de autoria do John Cage. Essa influência do John Cage, ela começou a se manifestar e ela foi importante pra gente, e ela nos ensinou muito, se é que eu posso colocar dessa forma, também por maneiras de se colocar no momento que a gente estava propondo algum trabalho, mesmo que fosse por vias próprias, a gente estava propondo um trabalho, de se colocar como artista, ou pode voltar, ou pseudo-artista, que seja, e também como cidadão dentro do mundo. O que acontece, e a maneira como eu vejo, e eu acredito que essa maneira é compartilhada pelos meus amigos de grupo, o Leonardo e o Eduardo, que entrou em 2005 no CDM e que compõem o coletivo, de que quando a publicidade ela instaura uma mensagem para ser lida visual, textualmente, ela está fechando a nossa visão, ou determinando a nossa visão de mundo numa determinada intenção e maneira de perceber e de se colocar no mundo. Bom, você precisa de tal coisa porque daí a sua vida vai ficar de tal forma. Ou
Outro exemplo, a propaganda política. Veja que eu estou propondo para você porque pode ser interessante por tais e tais motivos, porque a situação colocada é essa. Mas sempre é uma mensagem, enfim, quem estudou comunicação, receptor, emissor e tal, sempre é uma mensagem dirigida e para ser entendida por uma determinada finalidade. O John Cage, e isso é o que eu particularmente acho de genial nele, ele percebe essa situação, claro, naquele primeiro momento, e no caso dele, na música, percebe essa situação como podendo ser entendida ou ser posta de uma outra maneira. Como se fosse possível tentar instituir, e é claro que isso é paradoxal em termos, uma espécie de vazio naquilo que está se pretendendo ser comunicado. Ao invés de determinar uma mensagem, trazer uma certa aleatoriedade para aquilo que está tentando ser comunicado. E isso é algo que nos impactou muito. Porque se a gente vai colocar alguma coisa na rua, bom, isso vai estar tentando falar junto, ou tentar gritar junto com a publicidade, com tudo mais que está, com a sinalização e tudo mais que está posto na rua. A nossa intenção era justamente tentar colocar alguma espécie de lacuna, alguma espécie de interrogação no meio desse amontoado todo que está disposto ali na visualidade urbana. Pode ir adiante? E aí a gente foi fazendo algumas coisas ao longo desses anos, pode ir passando. Essa foi, aí a gente já começou a ficar um pouco mais ousado, pelo menos em termos de tamanho. Essa colagem tem mais de 5 metros, e foi algo que a gente teve que se organizar bastante para conseguir viabilizar. Pode ir passando. Esse é um trabalho que a gente trouxe de São Paulo, que a gente colocou em Pelotas, abuso do público para uso privado. Pode ir adiante. Essa foi outra colagem de tamanho grande também, 2005, foi quando o Eduardo entrou no coletivo, que é uma possível elaboração gráfica dessa frase do John Cage sobre a propaganda. Esse é um desenho do Leonardo. Pode ir adiante. E também a gente trabalhou muito ao longo desses anos com a efígie do Tim Maia. Esse é um trabalho, é uma pena que o Leonardo não está aqui, porque esse é um trabalho especificamente dele. Existe essa lei, então o trabalho tem alguma coisa de contraventor, mas que a gente sempre conseguiu se safar de uma forma ou de outra. E sempre jogando de alguma maneira, procurando inverter essas linguagens que estão na rua, né? Seja da publicidade, enfim. Outra frase do John Cage. Trabalho do Eduardo. Esse é um desenho do Leonardo. É uma pena mesmo que o Leonardo está aqui. Ele é um sujeito que tem um talento interessante de desenho. Esse é um trabalho do Eduardo, que são algumas frases que tiveram... Ele que teria que falar desse trabalho, mas... São algumas frases que tiveram num determinado momento político nas ruas de Montevidéu. Esse trabalho de algumas frases também soltas. Foi uma participação desse tamanho. E sempre tudo muito efêmero. Mesmo aquela fase muito grande que a gente fez, toda a força dos pseudo-artistas, ficou pouco tempo. E esse trabalho é interessante. Esse trabalho é um trabalho realizado pelo Leonardo. Cada um vai se incumbido de funções, mesmo que coletivamente a gente discuta, as ideias surjam no meio dessa discussão. O Leonardo se apropriou nesse momento de alguns banners de celular, propaganda de celular, pintou sobre eles e aí depois a gente devolveu isso para a rua. Sempre que a gente fazia alguma colagem, sempre eram esses os termos. A gente se juntava, claro que a gente tinha reuniões eventuais na garagem, do tempo que a garagem existiu, até 2006. E só um pouquinho. E aí a gente fazia esse trabalho de madrugada, sábado, e saía para colocar ele na rua domingo de manhã.
e acabava essa maratona, para quem conhece Pelotas, no Café Aquários, domingo às 7 horas da manhã. Isso foi em 2006, 2007, agora não tenho certeza.